Fala galera, nesse vídeo eu quero te mostrar a configuração e os melhores presets que eu já encontrei para o Orca Slicer. E eu vou resumir para você, o Orca Slicer é o melhor fatiador que tem. Ponto. Meu nome é Theo, o que eu estou editando aqui? Vamos dar uma olhada na minha tela. Eu estou imaginando que você não conhece o Orca Slicer, então eu vou mostrar bem por alto. Olhando aqui em cima eu tenho três configurações. Eu tenho primeiro a configuração da impressora, embaixo eu tenho a configuração do filamento, e em terceiro eu tenho a configuração do processo, ou seja, velocidade, altura de camada, tudo mais. São três configurações diferentes. Eu já tinha testado o Orca antes no meu review da V400. Inclusive, para você adicionar a impressora, você vai clicar aqui na lista, embaixo você pode botar Select Remove Printers, e aqui embaixo você coloca a FLSAN e ele aparece a FLSAN V400. Assim que você coloca ela, vai aparecer a impressora, vai aparecer filamento, vai aparecer profile de velocidade e tudo mais. O que eu não gostei nesse profile padrão, e é por isso que eu estava usando o Cura antes. Eu vou puxar o barquinho aqui para a tela, vou tentar selecionar a coisa mais padrão possível. FLSAN V400, FLSAN Generic PLA, e vou deixar na qualidade padrão 0.20 PLA, que foi o mesmo que eu estava fazendo os testes. Só lembrando, os meus testes lá do Cura estavam girando em torno de meia hora, se eu não me engano 32 minutos, 33, alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça agora. Independente da minha configuração de velocidade, ele sempre estava dando isso, ó, 42 minutos e 35 segundos. Pode parecer uma besteira, mas de 30 minutos para 42 a gente está falando aí em 40 ou 50% a mais de tempo. E eu pensava que o problema estava na configuração aqui da qualidade, ou seja, alterar a altura de camada, alterar a velocidade, alterar tudo, e simplesmente não funcionava. Eu cheguei a procurar outros profiles. Encontrei esse profile aqui, anti-use, ele vai baixar aqui de 42 para 39,51, praticamente 40. Encontrei esse profile aqui também do Tib17. Eu estou mantendo o nome original de quem forneceu isso, ou seja, das postagens. Meu trabalho aqui é simplesmente fazer o vídeo, porque eu peguei isso pronto, tá? E o do Tib, quando eu fatio, tá dando 40 minutos e 24. Um tá dando 42, tá dando 40 minutos e meio, e não tinha perigo de eu conseguir baixar para isso. Depois de muito rodar, e o pessoal falar, ah, não fica noiado com esse negócio de velocidade e tal, para mim, 50% a mais de tempo é muita coisa. Eu acabei esbarrando nessa postagem desse cara chamado aqui, ó, Kiran7, dentro do grupo do Facebook da V400. Ele deixou um profile aqui, apenas 2 pessoas curtiram e passou meio que batido. Então a gente vai instalar esse profile da impressora. Veja, não é o profile de velocidade, não é o profile do filamento. O profile da impressora, que é diferente da padrão que vem no Orca. File, Import, Config. E aqui na pasta da FLSAN V400 Nozzle Kiran, eu vou importar essa configuração. Yes to all. E agora nasceu uma nova impressora, que é essa aqui, ó. FLSAN V400 0.4 Kiran. Perceba que ele ganhou um monte de presets. Eu vou escolher os melhores aqui. Tem alguns tipo 0.05, 0.08, 0.12, 0.15, 0.20. Alguns eu já modifiquei, então esse do Renan me deu mais qualidade, o do Kiran me deu mais velocidade. E aí você fica livre para achar o que quiser. De qualquer forma, veja que curioso. Se eu usar o 0.20 padrão da FLSAN, não mudar absolutamente nada, quando eu dou o slice, ele já caiu para 37,5. Ou seja, usando o padrão que vem da FLSAN, ele já caiu muito tempo. Só que agora eu vou pegar esse aqui, ó, Speed do Kiran, e vou dar um slice plate. 28 minutos, uma qualidade 0.2 e simplesmente é o melhor tempo que eu consegui até agora. O que eu quero fazer agora é testar para ver se a qualidade vai ficar igual ao que a gente tinha lá no Cura 5. Então, para isso, eu vou colocar exatamente o mesmo filamento na mesma impressora e rodar o mesmo barco. Deixa eu mostrar só uma pitada de como o Orca é legal. Ele tem 4 abas aqui em cima. A primeira é onde você prepara, a segunda é onde você vê o fatiamento e no terceiro você já vê o menu da impressora. Você não precisa abrir o navegador à parte, por exemplo. Quando eu clico em Device, ele já abre a impressora para mim. Só isso já é sensacional, a conexão direta. Eu vou usar aqui a impressora do Kiran, e vou usar aqui o filamento FLSAN, Generic PLA, COP Kiran. Vou só conferir aqui as temperaturas. Eu acho que está tudo ok.
e vou usar esse profile, 0.20 até o speed Kiran. Tá me dando aqui, ó, 27 minutos e 58 segundos. Olha o que é legal na impressora. Quando eu clicar em print, o nome do arquivo já vai ser o 3D Bench, depois o material, PLA ou ABS. Isso é muito importante para caso você queira deixar o arquivo dentro lá do SpeedPad, você saiba identificar fácil se você usou PLA ou ABS. E ele ainda coloca o tempo, 28 minutos e 10 segundos. E ele dá 3 botões, o Upload and Print e Cancel. Ou seja, você não precisa salvar em cartão, não precisa mandar o arquivo, não precisa para canto nenhum. Aqui direto, Upload and Print. Ele já mandou para a impressora e já vai começar a imprimir. Tem melhor? Então agora a gente vai esperar imprimir e daqui a pouco a gente vai ver o resultado. Bom, gente, já acabou aqui. E dá uma olhada como ficou a qualidade do barquinho. Ele deu um leve defeitozinho aqui na frente, deixa eu ver se eu consigo focar. Mas bem leve aqui nesse setor. Mas ficou maravilhoso, ó. Bem lisinho, qualidade 0.2. Mas eu quero comentar algumas coisas com vocês. A previsão ia dar 28 minutos de impressão. Tem mais o tempo de esquentar a mesa e tal. Lá no SpeedPad ele deu o tempo total de 38 e 13, ou seja, 10 minutos a mais do que o previsto. Eu estou usando aqui, ó, a configuração da impressora do Kiran e vou colocar o filamento do Kiran também. Cadê? Aqui. Quando eu dou o slice, ele está me dando aqui 27,57. Embaixo ele me deu um aviso que eu não tinha visto antes. A velocidade está excedendo o limite máximo. Então, caso isso aconteça por causa de alguma configuração, ela vai baixar automaticamente. E talvez por isso que ele tenha chegado em 38. Certo, por causa dessa limitação aqui, ó. Speed Limitation, máximo Speed X, máximo Speed Y, 400 cada um. Talvez se ajustar isso aqui para 600, já que o firmware foi atualizado para 600 mm por segundo, talvez a gente consiga botar o travel para 600 e manter os 27 como tinham prometido no negócio. 600 e 600. E vou salvar isso aqui. Quando eu coloco aqui no Speed, Slice Plate, pronto, agora ele não deu mais o erro, eu consegui deixar o travel em 600 e ele me deu os 28 minutos. Provavelmente se eu imprimir agora, ele vai me dar os 28 minutos. Segunda coisa que eu quero comentar com vocês é em relação a essa configuração aqui, ó. Percebe que eu estou usando a da impressora do Kiran e o do filamento do Kiran também. Se eu mudar para a impressora o padrão, mas deixar o do filamento do Kiran, o tempo sobe aqui, ó, uns 2 minutos. Foi para 31 e 41, ou seja, eu nunca tinha conseguido tempos tão baixos sem ser com o profile do Kiran. Se eu botar o profile da impressora padrão e colocar o filamento da impressora também aqui, ó, System Presets padrão, na hora que eu dou o slice, aí ele vai para 42.24. Então isso trabalha em conjunto, o da impressora junto com o do filamento. Por isso que eu gostei do Kiran, porque além da qualidade estar boa, a velocidade está excelente também. Na minha lista aqui de presets, eu estou com vários, 0.05 de miniatura, 0.08 e tal. Eu não sei de onde veio esses presets, porque como eu saí baixando vários para testar, talvez esses presets aqui sejam do Renan, alguma coisa assim, que é outro profile que eu peguei. E o outro teste que eu quero fazer, eu quero tentar colocar no máximo de qualidade possível, ele vai dar um tempo bem alto provavelmente, 2 horas e 12, a impressora do Kiran, o filamento do Kiran e a qualidade com 0.05, com o bico de 0.4. Print, upload and print, e agora é só esperar. Amanhã de manhã eu vejo vocês. Bom, gente, eu deixei imprimindo de madrugada e fiquei pensando em várias coisas. Eu imprimi esse com um profile de 0.05, que eu deixei anotado aqui, e aconteceu dele dar muito string, que é essas teias que aparecem no modelo. Isso tem alguns fatores ligados à retração e tal, e vai variar de impressora para impressora, vai variar de clima para clima. Ele estava previsto em 2 horas e 12, mas levou ao total 2 horas e 5, ou seja, 4 vezes mais do que um barquinho a 0.20. Que faz sentido, né? A camada também está 1/4 do tempo. Então eu aproveitei e imprimi esse aqui com 0.15,
que estava previsto em 59 minutos, mas levou 55. Também tive uns probleminhas com teia, mas a qualidade ficou ótima, ficou lisinha aqui do lado. Inclusive dá para perceber bem a diferença aqui, ó. Dá uma olhada nessa parte aqui em cima. Esse é 0,2, esse segundo é 0,15. A unha já não sente tanto quanto esse, mas o 0,05 ficou um absurdo. Ficou bem lisinho. Só que eu tive um problema nos três. Tive um probleminha aqui, ó, na frente, por causa do overhang, por causa dessa inclinação na pontinha do barco. Que aconteceu aqui no 0,15 e também aconteceu um pouquinho de nada aqui no 0,5. Nessa parte aqui, ó. É bem discreto, mas assim, eu quero tentar fazer o meu melhor. Então eu fui dormir pensando nisso, eu quero te mostrar algumas modificações que eu fiz. Primeiro, eu eliminei os presets que tinham ponto .06, bico de ponto .06, e eliminei os bicos 0,2, deixei apenas os bicos 0,4. Saí renomeando e eliminando os que estavam duplicados, os que eram inúteis e tal. Tipo, todos eles tinham @FLSAM V400, blá blá blá, eu não conseguia nem ler porque ele saía da barra. Não faz sentido, se todos são para V400, não tem por que eu ter o nome dizendo que é, né? E em terceiro, eu anotei do lado de cada preset o tempo previsto para cada um dos barquinhos. Que no 0.05 dava 2 horas e 12, isso calculado pelo Orca, não real. Aí 0.12, 0.15, aqui todos os 0.20, e deixei o nome de cada um que colocou. O Kiran, o Renan, o Tibi, são a base dos profiles aqui que eu peguei. Eu deixei o nome deles porque eu acho que é justo. Outra coisa que eu fiz é que em todos esses profiles eu removi o suporte, removi o brim, removi a saia e coloquei todo mundo com o enfio de 15%. Por quê? Se é para eu comparar, eu preciso de uma comparação padrão. Eu preciso que todos eles atinjam o mesmo resultado. Sem suporte, com o mesmo enfio e sem qualquer tipo de coisa que vá modificar o tempo e não vai alterar a qualidade deles. E eu vou deixar todos os profiles aí para poder você testar. Vai que é uma peça que não tem overhang e tal, então você pode até usar um profile mais rápido caso você não precise. Mesmo eu não gostando do profile, os que eu mais uso aqui é o do Renan e o do Kiran. Tá, o que que acontece? Nesse perfil aqui, ó, FLSAM PLA do Kiran, ele está me dizendo que a temperatura está variando de 190 a 230 e a temperatura está dando 215. O problema é que o meu PLA, ele diz que tem que trabalhar entre 180 e 215, ou seja, aqui já está no máximo e aqui já passou do máximo. Para completar, nos Orcas mais novos, eles têm esse negócio aqui, ó. Slow down for curled perimeters. Vá mais devagar nas partes onde ele faz uma curva. O que eu acho que pode ser interessante porque o único problema que eu estou tendo no barquinho é essa parte curva. Então pode ser que isso me resolva. Mas, antes disso, eu quero configurar a temperatura correta para esse filamento. Por isso que eu estou fazendo todos os barquinhos no PLA azul. Para isso eu vou vir aqui em calibração e vou fazer uma torre de temperatura. Ele vai me perguntar qual é o material, PLA, e vou dizer quais são as temperaturas. Eu estou colocando aqui de 180 a 215, que é exatamente o que foi recomendado pelo fabricante. E ele vai criar uma torre para mim, que vai de 215 graus até 180. Então eu posso testar aqui se vai ter string, aqui embaixo como é que funciona o overhang para essas diferentes regiões e poder determinar exatamente qual é a melhor temperatura no meu caso. Slice. Vou manter a impressora aqui do Kiran, filamento aqui do Kiran. A qualidade, eu vou usar o 20 milímetros do Kiran também. Lá, Slice Plate. Ele vai demorar 35 minutos e 27. Então vamos colocar isso para imprimir. Isso aqui é maravilhoso, velho. Isso aqui paga o Orca, essa coisa de imprimir direto. Eu vou mandar para a impressora e a gente se vê daqui a pouco. Bom, gente, eu imprimi aqui a torre e aconteceu uma coisa estranha. Ele começou a imprimir aqui no 215 e quando chegava aqui no 200, a máquina batia aqui na ponta, empurrava o modelo, ele quebrava e começava a imprimir em vazio. O curioso é que eu tentei isso 2 vezes e as 2 vezes deram a mesma coisa. E aqui embaixo no overhang, que é a minha principal preocupação, dá para notar que tem um acúmulo de filamento. Essa pontinha é bem crítica, é um teste, assim, ele leva a máquina ao limite.
E aí, olhando outras fotos na internet, eu percebi que essa pontinha não ficava com tanto filamento acumulado. Então, para resolver isso, como eu só consegui imprimir do 215 até o 200, eu refiz o teste do 200 até o 185. Meu objetivo era ver isso aqui, e me parece que o melhor resultado está em 200 graus. É o menos pior, na verdade, né? Isso que você quer saber. O que eu vou fazer agora vai ser acertar o flow para poder ver se vai vir a quantidade de material necessária. Inclusive aqui no Orca, é bem interessante porque você pode mudar aqui em cima, ó, por exemplo, para flow. Aí o flow está todo constante, né? Vamos mudar isso aqui para temperatura. E aí você vê que cada parte dessa está numa temperatura diferente, como eu tinha solicitado a ele. Beleza, então eu estou desconfiando que a melhor temperatura é 200, então aqui no meu teste de filamento eu vou editar nozzle inicial layer 200, outro layer 200, e aqui eu vou salvar e vou chamar de PLA tel. Isso aqui vai ser o meu padrão PLA, que eu sempre vou começar com ele. Ok, o meu próximo teste vai ser esse aqui, ó, flow rate. Eu vou ajustar isso aqui para poder ver se eu resolvo aquela coisa da pontinha e aí eu consiga fazer o teste da torre de verdade. Porque a sensação que eu tenho quando eu vejo esses defeitos é exatamente que eu tenho uma camada jogando muito material ali e quando passa outra camada ela já se acumula e ela vai gerando essas barriguinhas, principalmente em objetos curvos e quando tem overhang. Então para isso, eu vou chamar um novo projeto, vou vir aqui em calibração, flow rate, primeiro pass. Ele vai me gerar aqui essas 9 plaquinhas e é um teste rápido, que começa em 0 e vai de mais 20 até menos 20. E o que a gente tem que analisar é qual é a melhor qualidade da camada aqui em cima. Vou dar um slice. Vamos ver aqui o flow. Olha aí que interessante. O flow variando. E vamos imprimir isso aqui. Bom, gravou aqui as plaquinhas, mas é bem delicado. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar na câmera, eu vou tentar. Quando você pega o 20, por exemplo, dá para ver bem a ranhura. Inclusive, quando você faz o teste da unha aqui, você sente bem. Na verdade, você só vai conseguir ver a diferença com o teste da unha. O que acontece? Ele botou muito material e acabou ficando com essas linhas. Se eu pegar o menos 20, é exatamente o contrário. Ele colocou pouco material e ficou espaço entre as camadas. O 0 ficou muito bom. Você passa a unha e quase não sente. Só que eu acho que o 5 ficou melhor. Tem umas continhas para serem feitas, que são bem simples. E quando você olha essa foto, é que você vê que a FL-SAM tem uma capacidade impressionante, porque todos os testes ficaram muito bons, não deu essa diferença gritante que nem tem nesse teste aqui. Eu vou pegar o melhor teste, que foi o 5, e vou jogar nessa fórmula. O antigo, que multiplica por 100, mais 5 dividido por 100. Aqui eu tenho 0,98, então vai ficar 100 mais 5 dividido por 100, que multiplica 0,98. 1,029. Coincidentemente, foi a mesma coisa que deu aqui, ó. No teste exemplo dele também ele usou o 5, que também dá 1,029. Então aqui eu vou colocar 1,029. E vou salvar isso aqui. Agora que eu fiz a primeira etapa do flow, eu vou fazer a segunda. Que eu vou vir aqui em preparação, calibração, flow rate, e vou colocar o segundo pass. Dele variar de 5 em 5, ele vai variar de 0, aí menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui provavelmente eu vou diminuir 1, 2, 3, alguma coisa para chegar um pouquinho perto de 0. Não sei. Slice, deixa eu verificar aqui. Ó, o flow dá uma leve variada para ver que a cor varia, né? Daqui para cá. E agora eu vou imprimir. Está impresso, foi de 0 até menos 9, e estão aqui. É impossível de ver na câmera, mas pelos meus testes aqui, o menos 1 ficou melhor. O 0 ainda ficou arranhando. O menos 2 ficou a mesma coisa. O menos 1 foi que ficou bem lisinho. É relativamente impressionante a precisão desse teste. 100 menos 1 dá 99.
dividido por 100, vai dar 0,99, eu vou multiplicar por 1,029. Esse é o meu valor, 1,01871. Eu vou colocar aqui. Salvei. Eu só estou relativamente preocupado porque antes eu acho que eu estava com muito flow e na hora de fazer o ajuste acabou ficando com um pouquinho mais. Vamos aproveitar e calibrar outra coisa. Perceba que esses testes eu só estou mudando o filamento, não mudei na impressora e também não mudei aqui nas velocidades. Pressure Advance, eu tenho aqui ó, tipo de extrusão Direct Drive e Bowden. Então eu vou Direct Drive. E esse teste todo mundo diz que é super interessante, PA Pattern. Começa em 0, terminar em 0,08 com um step de 0,005. Eu vou mostrar e depois a gente vai analisar junto. Coloca ele aqui ó, mais embaixo, Slice. Ele vai fazer essas linhas aqui, ó, com 3 filamentos em cada uma. Que ele está começando em 0 e vai terminar em 0,08. E eu quero ver como essa quina se comporta. Aqui em 0,08 provavelmente ele vai dar uma separada nas linhas, enquanto aqui ele vai ficar curvo. Então o problema é onde no meio do caminho aqui é que tá bom. Vamos lá, print, upload and print. De novo, vamos ver como é que fica. Bom, é muito pequenininho, então vou ter que usar uma lente zoom aqui para poder ver o que eu consigo. Perceba aqui que no 0 a ponta fica meio curva, é como se ele injetasse mais material do que precisa. Aqui no 0 tá curvo. Nossa, meu dedo fica gigante aqui. Ele vai curvando quando chega nesse ponto. Que ponto é esse? É o 0,01. Então do 0,01 até esse aqui, que é o 0,03, ele já começa a afastar, e aí ele vai faltando material. Ou seja, o que a gente precisa procurar aqui é a quina mais exata possível. Então eu vou refazer esse teste, só que dessa vez entre 0,01 e esse aqui é o 0,02. Deve estar aqui no meio a quina mais precisa. Se bem que aqui eu posso estimar, né? Porque esses dois são muito parecidos. Aqui não, mas esses dois aqui. Então esse aqui, ó, esse que está meu dedo, seria ali no meio, 0,01, então 0,015 eu acho que é um bom número. Pelo menos já é bem melhor do que esse e também do que esses aqui. Ok, eu achei aqui o valor, eu vou colocar 0,015 porque eu acho que vai bater aqui no meio. Aí tá danado não, de 0,15 para 0,16 ou 14 não vai mudar muita coisa. Eu poderia até refazer esse teste com um intervalo de 0,01 até 0,02, que em calibração, Pressure Advance, eu vou usar o PA Pattern. Eu começaria aqui em 0,01 até 0,02, com intervalo de 0,001. Aí ele vai me fazer aqui, ó, 001, 0012, 0014, 0016, e eu analisaria, mas provavelmente o resultado ia dar muito parecido. É difícil até de ver a olho nu, assim, é uma coisa que você tem que usar uma lente grande. Eu tive que usar um zoom aqui de 10 vezes para conseguir chegar lá e ver o detalhe. Então, enfim, vamos configurar isso. Vem aqui, liga o Pressure Advance, e esse é o valor que eu vou colocar, 0,015. Pronto, vou salvar, PLA tela. Ou seja, tudo que a gente mudou até agora foi a temperatura, que eu botei em 200, flow rate e o Pressure Advance. Ok, eu quero fazer um teste agora de retração para evitar esses fiozinhos dentro do bench. Vamos ficar com essas teias de aranha aqui, ó, esse monte de teia de aranha. E felizmente não é um teste difícil de ser feito. Você pode até colocar isso no próprio filamento aqui, ó. Filamento PLA, você tem override, você pode dizer que você quer uma retração maior. Se você compra sempre do mesmo fornecedor ou você quer botar um padrão para qualquer tipo de material, a gente vai ajustar direto aqui na impressora. Então aqui em Extruder eu estou com o comprimento da retração em 0,8. Então vou vir aqui em calibração, teste de retração, e eu quero testar de 0 até 3 milímetros, com intervalo de 0,2. Isso já vai dar uma noção, ou seja, cada
cada disquinho vai me dar 0,2. Então aqui 0,2, 0,4, 6, 8, 10, aí 12, 14 e tal, até chegar nos 30. Então vai ser uma impressão bem rapidinha. Vamos mandar imprimir isso aqui. Acabou o teste aqui de retração e foi o teste mais inconclusivo que eu já fiz. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele deu teia aqui em todo o canto. Especialmente embaixo, quando estava em 0, 0,2, é que tinha teia, muita teia. Depois ela foi diminuindo, mas mesmo assim ficaram aqui uns brebotinhos do lado, tá vendo? E aparentemente não mudou muita coisa. Qual é a minha preocupação? Não adianta eu colocar qualquer valor, porque ele sempre vai dar esses cabelinhos. Ah, e outra coisa, é importante que a costura esteja aqui interna, porque é onde vai acabar a impressão para poder fazer a conexão com a outra ponte e ele gerar a teia proposital, né? Então o que eu vou fazer? Aqui, como ele está em 0,8, eu tenho que aumentar esse valor, obviamente, porque em 0,8 dava teia aqui bem pouca e deu teia nos barquinhos. Então eu vou colocar isso aqui uns 2,5 milímetros e vou salvar. Porque para o meu material aqui, para as minhas condições, eu acho que eu estou garantido que ele vai ter uma boa retração. Coloquei o barquinho aqui e acho que o único teste que eu não fiz foi esse aqui. Você desliga aqui o Classic Mode. É esse Slow Down for Curved Perimeters, ou seja, diminuir a velocidade quando eu atingir partes curvas. Deixa eu, inclusive, dar um slice. Curiosamente, ele deu agora 33 minutos e 20. Por quê? Nossa, só de ter aumentado o negócio aqui de 0,8 para 2,6, ele aumentou 5 minutos aqui no tempo. Impressionante. Então eu vou ser um pouquinho mais agressivo aqui. Em vez de 2,8, vamos botar 1,5 milímetro. Pronto, 30 minutos e 26, tudo bem. Se eu ligar esse slowdown para superfícies curvas, ele não mudou muita coisa. Enfim, talvez esse seja um parâmetro que eu deixe ligado. Como não deu diferença, só que o que eu quero fazer? Eu quero imprimir o barquinho com isso desligado, para a gente testar se as modificações que a gente fez são suficientes para deixar o barco com qualidade nesse perfil aqui do Kira. O travel está em 600, vai demorar meia hora, e vamos ver como é que ele se comporta. Bom, gente, já entrei no terceiro ou quarto dia, não sei, de testes, e mesmo calibrando a impressora toda, eu quero mostrar o resultado. Ele começou a imprimir e eu vi logo que nesse ponto crítico aqui da ponta do barco, ele ficou com defeito. Me bateu logo uma raiva, mas do lado ficou perfeito, inclusive com a calibração, essa parte aqui ficou bem mais lisa que o resto. A diferença está aqui, ó, no overhang, que é quando uma camada passa um pouquinho sobre a outra. Então eu entrei em modo desespero e comecei a fazer um monte de testes. Mas muito teste mesmo. Então, para fazer esses testes, eu tive que criar um método aqui. Primeiro, eu quero qualidade máxima independente do tempo. Então, eu vim aqui e escolhi a impressora padrão, que eu sei que sai bom, que é aqui, ó, System Presets. Não é a mais rápida, mas ela é excelente. Coloquei o filamento padrão, FL-SAN Generic PLA, e coloquei o preset padrão aqui, 0.20 Standard. Ou seja, todos esses três é do próprio Orca. E quando eu dou o slice, ele vai para quase 50 minutos. Lembrando que o outro do Kiran estava dando 28 minutos. Cara, isso dá uns 80% a mais de tempo. E a impressão já saiu perfeita logo de primeira. Como eu vi que aqui não ia dar problema, eu parei a impressão, não fazia sentido eu continuar. Ou seja, a minha pergunta era, se os profiles que eu peguei são rápidos, mas está dando um problema, e o profile padrão não dá problema, mas é demorado, onde é que está a diferença? Então, para descobrir a diferença, eu comecei a fazer testes que eu mudava a impressora, o filamento e o processo, e analisando o tempo e vendo o que mudou no resultado. E eu logo descobri onde estava o grupo, né? Se era da impressora, do filamento ou do processo. Perceba que se eu mudar o filamento aqui para o meu PLA Tel, que foi esse que eu ajustei o Flow Ratio e o Pressure Advance, na hora que eu dou um slice, de cara ele já cai para 39, caiu 10 minutos. Esse tempo ainda pode melhorar, claro. Só que quando eu imprimi ele já deu problema.
Então eu descobri que a bronca estava aqui dentro. Se eu botar o do Kiran, também vai dar um tempo parecido e também deu problema do mesmo jeito. Eu descobri que aqui do lado tem um botãozinho, que por mim esse botãozinho estava aqui em cima, que eu pensava que esse comparador era apenas comparador dos processos. Dentro desse menu aqui de comparativo, ele compara os três: a impressora, o filamento e o processo. Então eu vvou colocar aqui o PLA-TEL, ele vai me dar todos os valores que estão diferentes. Eu saí estudando esses valores. Então tem aqui o flow rate, o pressure advance, a temperatura da mesa. De cara eu já te adianto que nenhuma dessas vai mudar significativamente. Quer dizer, não vai mudar quase nada. Só que aí eu cheguei nesse valor, ó, Particle Fan, Layer Time 8 segundos e aqui 0 segundos. Olha só a diferença. Eu vou aqui colocar PLA-TEL e vou dar um slice. Deu 39 minutos. Se eu editar aqui em cooling e colocar o layer time de 8 segundos, quando eu der o slice, ele vai pipocar para 47. E quando você coloca 8 segundos, a qualidade fica perfeita ao custo do tempo. Eu acabei esbarrando no fator que faz ele ficar entre velocidade e qualidade, principalmente quando tem overhang. Deixa eu explicar o que está acontecendo, porque esse valor é a chave de todo o negócio. Quando ele está imprimindo a minha torre, ele sai dando volta e perceba que é um objeto pequeno. Então ele chega aqui, solta uma camada, dá a volta, quando ele volta para cá, ele já está colocando filamento quente em cima de um negócio que já estava quente e ainda está mole. E aí ele começa a embolar, então ele meio que vai subindo, às vezes descendo, e fica essa bagaça aqui embaixo. Que não é à toa, que é exatamente a mesma coisa que está acontecendo com o barquinho. Então, quando eu fui fazendo o cruzamento aqui das possibilidades, logo eu percebi que quando o tempo baixava muito, ele dava defeito. Inclusive, eu saí batendo foto, botando aqui, ó, teste 1, 2, 3, saí batendo foto e comparando os testes para poder depois guardar. E o que acontece? A culpa, obviamente, não é da impressora. A culpa é do filamento que não bate com a impressora. A impressora é muito rápida, ela atinge 600 milímetros por segundo. Então ela dá a volta e não dá tempo de esfriar até ela passar de novo. E como o barquinho é uma peça pequena, ele dá a volta em muito menos do que 8 segundos, por isso que ele embola. Então aqui em cooling, esse layer time 8 segundos, você está dizendo para o fatiador: reduza a velocidade de tal forma que ele passe 8 segundos no mínimo para dar a volta no barquinho total. Então, se for uma peça grande, ele vai manter a velocidade de 600, porque vai demorar mais do que 8 segundos para passar no mesmo ponto. Mas como é uma peça pequena, não dá tempo. E claro, eu fui testar com um tempo mais baixo, coloquei o layer time de 5 segundos, e mesmo assim deu defeito. Ou seja, o limite de 8 segundos é dado pelo meu filamento, e não pela impressora. Então, esse tempo de 8 segundos vai variar de acordo com a temperatura aí da sua região, vai variar de acordo com o filamento e da capacidade do ambiente de esfriar a layer depois que ela sai do bico. Fuçando, eu acabei descobrindo que as lojas já estão vendendo filamento voltado para alta velocidade. Aqui a Volt 3D está vendendo esse Sonic High Speed, que serve para até 600 milímetros por segundo. A Cleaver está vendendo também filamento SpeedX. Essa Best Layer também tem, ó, Creality, a Hyper Series para alta velocidade. Até no AliExpress também estão vendendo. Obviamente que é mais caro do que o PLA normal. O que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Refrigeração 3D mais rápida, ou seja, é exatamente o que acontece. Na hora que ela sai do bico, ela precisa resfriar para passar outra camada e elas não se embolarem. Então, para peça pequena, a gente não vai conseguir tirar muito proveito da velocidade alta da VLSAM se você estiver usando o filamento normal, só se você estiver usando o filamento desse high speed. E nesse momento eu estou imprimindo a torre que tinha quebrado 2 vezes para poder calibrar a minha temperatura de forma correta aqui para o meu ambiente. Eu pretendo fazer um outro vídeo desse, só que dessa vez comparando o ABS, e eu vou focar num ABS que seja bem baratinho, que eu acho que é o mais comprado lá no Mercado Livre. Bom, gente, eu já tô, acho que no 5º dia, eu reimprimi o barquinho com o objetivo em tentar melhor qualidade. E uma das coisas que eu notei é que se eu imprimir de dia, eu tenho alguns problemas que não acontecem quando eu imprimo à noite, porque aí o clima está mais fresquinho e ele esfria mais rápido. É uma besteira que faz toda a diferença. Só que aconteceu uma coisa curiosa, mesmo com todos os testes.
dá uma olhada nesse barquinho. Ele saiu perfeito. Mas olha a pontinha dele. Tá vendo como ele saiu com um defeito bem marcado, bem específico? Isso me tirou o sono e eu saí reverificando todas as configurações aqui no Cura. Eu notei isso. Flow, ó, o Flow tá dando uma variação e esse desenho aqui, ele bate exatamente com o desenho aqui do defeito. Temperatura constante, eu deixei em 185. Eu achei que era melhor diminuir a temperatura, já que ela sai um pouquinho mais frio, já que não deu muita diferença em relação ao 200. E Speed também, ele tá com esse desenho exatamente em cima do defeito, ou seja, é alguma configuração que está fazendo ele baixar a velocidade aqui e causar esses artefatos. Aí lembra do Slowdown for Curved Perimeters? Ou seja, diminuir a velocidade é o que está acontecendo aqui. Ele chega nessa ponta, diminui a velocidade, vai soltar o filamento de uma forma diferente, então ele dá uma freada, solta o filamento e volta a acelerar. E isso gera o artefato. Se eu desligar isso aqui e refizer o fatiamento, agora ele sai com um degradê e sai uma coisa mais natural, tanto aqui em Speed quanto aqui em Flow. E aí finalmente eu consegui o barquinho mais perfeito que eu podia com a camada de 0,2. Um bico perfeito, com pouquíssima teia, então dá para arrancar isso aqui fácil. A velocidade aqui me deu 49,17 na teoria, mas na prática ficou com 45. Então até isso eu percebi, que a velocidade que dá aqui no Orca não é necessariamente a velocidade que você vai conseguir no final. Mas eu fiquei extremamente satisfeito com esse resultado, era exatamente o que eu queria. Imagina isso com 0,5, se com 0,2 já está com esse brilho, 0,05 ou 0,15 deve ficar um espetáculo. Ok, como eu sei que esse vídeo ficou muito longo, eu vou dar um resumão, que eu sei que a galera vai vir para o final, mas eu aconselho voltar e entender lá do começo do processo. Ponto número 1, o Orca é maravilhoso. É o fatiador que eu vou usar a partir de agora e não tem outro. Ponto número 2, a impressora, o filamento e o processo padrão que já vem no Orca já dá uma qualidade excelente, mas vai ter um custo de um tempo alto, quase 50 minutos aqui no barco. Então vamos falar sobre a impressora. Quais são as alterações que você deve fazer na impressora do Kiran? Aqui em Motion Ability, mude a velocidade máxima de X e de Y para 600 mm por segundo, caso você tenha atualizado o firmware para 1.4. Outra coisa importante é fazer o teste da torre de retração para ver qual é o tamanho que você vai colocar aqui. Por padrão ele vinha 0.8, mas como estava dando teia, eu resolvi aumentar um pouquinho. Falando sobre o filamento, eu vou botar aqui no genérico, o que você tem que mudar aqui? Coisa mais importante, em cooling, mudar o layer time. E esse layer time, por padrão, em torno de 8, 10 segundos, vai variar de acordo com o seu filamento. Para o meu PLA e o meu ambiente, ou seja, o quanto ele consegue resfriar o meu filamento, 8 segundos me pareceu de bom tamanho. Mas se você estiver num ambiente mais gelado, que quando o filamento sai ele já resfria, pode ser que você consiga diminuir esse tamanho. É isso que vai fazer com que fique rápido ou devagar, ruim ou bom. Aqui em filamento, regular a temperatura, que vai de acordo com o teu teste aí de temperatura. Então, mesmo eu mandando do Kiran, é bom você testar para ver qual é a temperatura aí no seu ambiente. O Flow Ratio, ele vem dos testes do Flow, que eu fiz no meio do vídeo. E o Pressure Advance é para caso você tenha probleminha com a quina. Eu acho que vale a pena você ligar aqui e regular isso. E aqui nos processos, eu vou pegar todos esses que eu colecionei até agora, e vou deixar lá na pasta, de tal forma que você possa testar e ver qual é que bate melhor para o que você está querendo. Um tem foco mais em qualidade, outro tem foco mais em velocidade. Se você estiver imprimindo, por exemplo, uma peça que seja muito reta, talvez essa coisa do overhang nem faça muita diferença para você, mas eu deixei anotado aqui os tempos padrões que ele estava me dando no começo, antes de eu fazer as alterações. No meu caso, esses ficaram meus resultados, 1,0187, 0,015, e eu estou imprimindo a torre agora para poder ver qual vai ser o tempo. Mas acredito que vai ser algo em torno de 200, 205 no máximo. Pretendo, num futuro, talvez próximo, refazer esses testes e calibrar, só que agora com o filamento para ABS.
que é uma coisa que eu tenho comprado bastante. Ele é bem mais barato, tem frete grátis para mim aqui, então estou comprando a R$ 62, então vale muito a pena. No mais é isso, desculpa pelo vídeo longo. Se você gostou, não deixe de se inscrever, deixa aquele joinha. Eu vou imprimir um barquinho aqui com uma qualidade boa para colocar na thumb e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço do time.